Paz do Senhor para todos os irmãos. Vou ler aqui na Palavra de Deus do Evangelho de João, capítulo 19, versículo 17 e 18, que diz: E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. O título da mensagem que estarei ministrando é a mensagem da cruz. A maior das batalhas não foi ganha num campo de guerra, mas na cruz do Calvário por Cristo Jesus, nosso Senhor. Conforme João capítulo 3, versículo 14 e 15, que diz: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15, também complementa dizendo: Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, travando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Pregar sobre a cruz de Cristo é tão importante que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1 e 2. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propôs saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. O plano da salvação é muito grandioso. Deus projetou antes da fundação do mundo. Em Efésios capítulo 1, versículo 4, diz que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis em caridade diante dele. E Apocalipse capítulo 13, versículo 8, também diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. E com isso também concordo a palavra de Pedro em sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 18 ao 20, que diz: Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Por ser um plano magnífico, o diabo sempre quis destruir e fazer que o mesmo não viesse a acontecer. Deus fez o casal e colocou no jardim do Éden para lavrar e cuidar, e deu-lhe uma ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. O casal comeu do fruto proibido, pecaram e logo sentiram que estavam nus. O Senhor o encontrou no jardim, os vestiu com vestes de peles, deu-lhes a sentença tanto para a serpente quanto para a mulher e o homem. Ali mesmo, o Senhor fez a primeira profecia por promessa da redenção nessas palavras: E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis capítulo 3, versículo 15.
Passaram-se anos, séculos e milênios, mas a promessa estava de pé. Vários profetas profetizaram sobre sua vinda. O profeta que mais profetizou sobre a vinda do Messias foi Isaías, que é considerado como o profeta messiânico. Isaías profetizou desde o seu nascimento até a sua segunda vinda, respectivamente, em Isaías 7 e 14, que diz que uma virgem conceberá e dará-nos um filho, e o seu nome será Emanuel. E Isaías capítulo 9, versículo 6, diz: porque um menino nos nasceu, e filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. E também a respeito da sua morte, também do seu sofrimento, nós vemos que Isaías dedica um capítulo inteirinho, aliás, começando até os 3 versículos antes do capítulo 50, os últimos 3 versículos do capítulo 52 e todo o capítulo 53 de Isaías, sendo que no capítulo 53, versículo 5, diz: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E no capítulo 63, de Isaías, versículo 1 até o versículo 4, nós vemos ali Isaías falando a respeito da segunda vinda de Jesus em Jerusalém, quando ele vier ali juntamente com a igreja, já no fim da grande tribulação, para destruir o anticristo e inaugurar o milênio. E diz assim, do versículo 1 até o 4, do capítulo 53, 63, versículo de 1 a 4. Quem é este que vem de Edom, de Boza, com vestes tintas, este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força? Eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Por que está vermelha a tua vestidura e as tuas vestes como as daquele que pisa uvas no lagar? Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém se achava comigo, e os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura, porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Esses 4 versículos é um retrato do que está escrito lá no Apocalipse, capítulo 19, versículo de 11 em diante, quando diz que Jesus vem montado num cavalo branco e na sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E ali nós vemos que Jesus vem ali vestido aquele cavalo com as suas vestes salpicadas de sangue, quando ele vai destruir o anticristo, lançar a besta, o falso profeta vivo no lago de fogo, e depois inaugurar o milênio, salvando o remanescente de Israel que estiver ali vivo, e inaugurando o milênio. Então, isso aí é um retrato do que está, capítulo 103 de Isaías, versículo 1 a 4, é um retrato do que está escrito em 19 de Apocalipse. Mas continuando, Jesus nasceu, e aí começou a perseguição. Em Mateus capítulo 2, versículo de 1 ao 14, nós vemos ali Jesus desde o seu nascimento, a perseguição, quando os magos vieram lá do Oriente para visitá-lo, e passando por ali, pelo palácio de Herodes, Herodes falou para que eles fossem lá e visitassem o menino e depois voltasse e avisasse ele para que Herodes fosse também adorar.
Mas a intenção do Herodes não era adorar, ela era matar, era perseguir e matar o menino, conforme nós vemos depois que os magos foram avisados e eles voltaram por outro caminho. E Herodes mandou matar todas as crianças ali daquelas adjacências de 2 anos para baixo. Nós vemos o sofrimento de Jesus desde o seu nascimento. Também após o seu batismo, Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo 40 dias e 40 noites, conforme registra Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 11. Mas Jesus não cedeu, pois ele sabia que tinha uma missão a cumprir, conforme João capítulo 6, versículo 38, versículo 40, que diz, Jesus falando, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas sim a vontade daquele que me enviou. E no 40 diz, e a vontade daquele que me enviou é que todo aquele que vê o Filho, crê nele e tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. O diabo não queria, de todas as maneiras, permitir que Jesus subisse à cruz, pois ele sabia que seria a sua derrota total. Aí nós vemos Jesus repreendendo a Pedro, quando, no capítulo 16 de Mateus, versículo 21 a 23, Jesus falou para os discípulos que ele ia subir a Jerusalém, seria perseguido, seria maltratado, seria morto. O apóstolo Pedro falou, de maneira nenhuma aconteça contigo, Senhor. Mas era Satanás que estava falando na boca de Pedro. E Jesus falou, para trás de mim, Satanás. No capítulo 26 de Mateus 51 a 54, nós vemos quando eles foram para prender Jesus também, nós vemos que ali um deles pegou a espada e arrancou a orelha do servo do sumo sacerdote, e Jesus falou para ele colocar a espada na bainha, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. E nós vemos que em Mateus não fala quem foi que fez essa artimanha, mas no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 10 e 11, fala claramente que foi o apóstolo Pedro que arrancou a orelha do servo do sumo sacerdote, mas Jesus o curou na mesma hora. Jesus foi até o fim, conforme registra tudo o que aconteceu detalhadamente. Todos os 3 evangelhos notificam, mas Mateus ele coloca bem detalhado mesmo. No capítulo 27, versículos 45 a 54, ali nós vemos quando Jesus foi crucificado, aconteceram ali 5 fenômenos extraordinários. O primeiro deles diz que da hora 6ª até a hora 9ª houve trevas sobre toda a terra. E na hora 9ª, pertinho da hora 9ª, quando Jesus teve sede e pediu água, eles colocaram numa esponja o vinagre e ofereceram, mas Jesus não tomou. E quando Jesus exclamou, está consumado, aí mais 4 sinais, mais 4 fenômenos. O véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. A terra tremeu, as rochas se fenderam. E diz que muitos corpos de santos que estavam no sepulcro foram ressuscitados e foram vistos durante a ressurreição de Jesus. Então nós vemos, quando aconteceu tudo isso, o próprio que estava ali, o centurião e outros, falaram verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. Jesus ressuscitou ao 3º dia, conforme tinha dito, e está à destra de Deus intercedendo por nós. E um dia ele levará para morarmos com ele por toda a eternidade, conforme ele mesmo disse em João capítulo 14, versículo de 1 a 3. Jesus disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim,
eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e levarei vós para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Tem uma poesia bem antiga que diz, eu não vou falar ela completa, mas mais ou menos nesse molde. O primeiro versículo que eu li fala que Jesus, levando, quer dizer, tomando a sua cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira. Jesus, aqui nessa terra, ele não teve, ele foi pobre, conforme o próprio profeta Zacarias falou, quando Jesus ia entrando na entrada triunfal de Jerusalém. E essa poesia, ela fala mais ou menos assim, e o jumentinho que ele precisou para entrar ali na cidade de Jerusalém, cumprindo as profecias, era emprestado. E o cenáculo que ele precisou para comer a Páscoa, juntamente com seus discípulos, onde ali ele instituiu a Santa Ceia, também era emprestado. Mas a cruz dolorosa e a coroa espinhosa eram suas, e bem suas, e ninguém as tomou. Que Deus abençoe a todos os irmãos e amigos, em nome de Jesus. E se alguns ainda não aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador, que possa, ao ouvir essa mensagem, aceitá-lo e viver uma nova vida em Cristo Jesus, nosso Senhor, aguardando a sua gloriosa vinda, que em breve ele descerá do céu para arrebatar a sua igreja. Que Deus abençoe a todos os irmãos, em nome de Jesus. Amém.